Já parou para pensar o que você e, digamos, um gambá se fingindo de morto na beira da estrada têm em comum? A resposta é simples: hábitos. Só que, enquanto nossos hábitos nos ajudam a não perder a hora do trabalho, os hábitos dos animais podem ser a diferença entre a vida e a morte. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da natureza selvagem e desvendar 8 hábitos incríveis que permitem aos animais sobreviver nas condições mais extremas. E acredite, alguns deles farão você olhar para esses seres com outros olhos. O mundo selvagem não é apenas paisagens bonitas que vemos em documentários. É uma arena onde, a cada dia, se desenrola uma luta por recursos, território e a própria sobrevivência. E nessa batalha, nem sempre o mais forte prevalece, mas sim o mais adaptado. A evolução refinou o comportamento animal a um nível de perfeição incrível, transformando ações aparentemente simples em poderosas ferramentas de sobrevivência. Então, vamos começar pelo mais espetacular. Hábito número 1. A grande viagem ou migração. Imagine só. Não se trata apenas de ir à floresta buscar frutos. É uma jornada épica, instintiva, de milhares de quilômetros que espécies inteiras realizam ano após ano. É uma verdadeira marcha forçada programada, onde a sobrevivência de toda a espécie está em jogo. O exemplo mais conhecido é, claro, a grande migração dos gnus na savana africana. Mais de 1 milhão de animais põem-se a caminho, seguindo as chuvas e a erva fresca. Atravessam rios infestados de crocodilos e escapam dos leões que os espreitam a cada passo. É um espetáculo brutal, mas incrivelmente espetacular, cujo objetivo é a alimentação e a continuação da espécie. Mas os gnus estão longe de ser os únicos viajantes. A andorinha do mar Ártica realiza a maior migração aérea do mundo. Todos os anos, voa do Ártico à Antártica e vice-versa. É uma viagem quase à volta do mundo, para viver sempre no verão polar. E as borboletas monarca? Estas criaturas frágeis percorrem milhares de quilômetros do Canadá ao México. Como é que encontram o caminho? Os cientistas ainda coçam a cabeça, supondo que se orientam pelo Sol e pelo campo magnético da Terra. A migração não é apenas um hábito, é um navegador de sobrevivência integrado no ADN. Mas o que fazer quando não há para onde ir buscar comida, e o inverno rigoroso e faminto já está à porta? Os animais encontraram uma solução engenhosa. Basta simplesmente adormecer. E este é o nosso hábito número 2. O modo de poupança de energia, ou hibernação. Imagine que podia carregar no botão de pausa do seu corpo, desacelerar o ritmo cardíaco para poucos batimentos por minuto, baixar a temperatura e desligar completamente a sensação de fome durante vários meses. Parece um superpoder, mas para muitos animais é apenas uma parte normal do seu ciclo de vida. O dorminhoco mais famoso do reino animal é, claro, o urso. No outono, ele come ativamente para acumular gordura, depois encontra uma toca aconchegante e mergulha num sono profundo. Neste estado, o seu organismo funciona a um ritmo mínimo, com um mínimo de recursos. Durante meses, ele não come nem bebe, sobrevivendo exclusivamente à custa das reservas que acumulou. Curiosamente, o sono do urso não é a hibernação mais profunda, mas sim um estado de torpor. Isto permite-lhe acordar rapidamente, se sentir perigo. Mas os verdadeiros mestres do sono profundo são as marmotas, os ouriços e os morcegos. A temperatura do corpo deles pode cair quase até ao ponto de congelação. Eles transformam-se literalmente em estacas de gelo vivas, para poupar cada grama de energia preciosa. A hibernação não é um sinal de preguiça, mas sim uma forma superior de adaptação que lhes permite enganar a fome e o frio. Ok, já falamos sobre o sono, mas nem todos os animais podem se dar ao luxo de meses de hibernação. Como eles lidam então com a falta de comida? A resposta é simples e familiar para qualquer pessoa que já fez estoque para o inverno. É o hábito número 3. Fazer reservas.
Essa é a verdadeira segurança alimentar na natureza selvagem. E nesse quesito, há verdadeiros campeões. O primeiro que vem à mente é, claro, o esquilo. Vemos frequentemente a agitação com que escondem nozes e bolotas. Mas você nem imagina a seriedade da sua preparação. Um esquilo pode esconder milhares de nozes em centenas de esconderijos diferentes numa única estação. Surpreendentemente, ele tem uma excelente memória espacial e lembra-se da localização da maioria das suas despensas. Mas os esquilos não são os únicos mestres. Veja os castores. Eles não só constroem suas tocas, como também criam despensas subaquáticas. No outono, eles derrubam árvores e afundam galhos perto da entrada de sua casa. No inverno, quando a água congela, eles têm sempre uma reserva fresca de casca e madeira bem à mão. Mas talvez o exemplo mais impressionante seja o pica-pau boloteiro. Essas aves são verdadeiros perfeccionistas. Eles fazem milhares de pequenos buracos nos troncos das árvores e em cada um inserem cuidadosamente uma única bolota. Isso cria despensas gigantes que podem servir a várias gerações de pica-paus. Não é apenas um hábito, é planejamento estratégico digno do melhor gerente de logística. Bom, já resolvemos a questão da comida para o inverno. Mas como não virar a presa de alguém? Num mundo onde predadores espreitam a cada canto, a melhor defesa é passar despercebido. E isso nos leva à verdadeira arte da camuflagem. Estratégia número 4. Tornar-se invisível. Na natureza, a camuflagem vai muito além de simplesmente ter a cor do ambiente. É um nível de maestria altíssimo, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos de evolução. E o mestre do disfarce mais famoso é, claro, o camaleão. Ao contrário do que muita gente pensa, ele muda de cor menos para se camuflar e mais para se comunicar e regular a temperatura. Mas a sua capacidade de se fundir com o ambiente ainda é impressionante. Mas há outros mestres da camuflagem, igualmente impressionantes. Olhe para o bicho-pau. Este inseto se parece exatamente com um galho seco. Ele pode ficar imóvel por horas a fio, e mesmo que você olhe bem de perto, provavelmente você simplesmente não o verá. E o que dizer do cavalo marinho pigmeu? Ele imita os corais em que vive de forma tão perfeita que só foi descoberto por acaso durante o estudo desses corais em laboratório. Mas talvez a camuflagem mais impressionante seja a da solha. Este peixe não tem apenas uma cor que se confunde com o fundo do mar. Ele é capaz de mudar a sua coloração ativamente em poucos segundos, adaptando-se perfeitamente à areia, pedras ou lodo. Ele praticamente desaparece no ambiente, tornando-se uma armadilha viva e invisível para as suas presas, ao mesmo tempo que escapa aos predadores. Ser invisível não é um truque, é uma habilidade essencial para a sua sobrevivência. Ok, aprendemos a nos esconder e a enganar predadores. Mas a sobrevivência não é apenas uma luta constante, é também saber viver em grupo com seus semelhantes, porque juntos somos mais fortes. E aqui chegamos ao sexto hábito, que nos parece tão familiar: o grooming social. Quando você vê macacos catando pelo um do outro, o que pensa? Provavelmente que eles estão apenas procurando pulgas ou outros parasitas. Isso é parcialmente verdade. A higiene é muito importante, mas na realidade, o grooming é algo muito maior. É um ritual social fundamental que cimenta a comunidade como um todo. Para primatas, como chimpanzés ou macacos, o grooming é uma linguagem de contato. Com ele, eles expressam afeto, fortalecem amizades, resolvem conflitos e formam alianças. É como se dessemos um tapinha nas costas de um amigo ou abraçássemos alguém querido. O animal que recebe o grooming relaxa, seu nível de estresse diminui e seus batimentos cardíacos ficam mais lentos. Mais do que isso, o grooming é uma espécie de moeda social. Um animal de status mais baixo pode cuidar de um indivíduo de status elevado para ganhar seu favor. E depois de uma briga, antigos oponentes podem praticar o grooming mútuo para fazer as pazes. Esse processo é tão importante que os animais passam várias horas por dia nisso. Portanto,
Da próxima vez que você vir primatas nessa atividade, saiba: o que está diante de você não é apenas uma limpeza da pelagem, mas uma sessão complexa de psicoterapia social. Seguindo em frente. Viver em harmonia com os membros da nossa própria espécie é ótimo, claro. Mas e se criarmos uma aliança com alguém completamente diferente? Alguém que possa nos ajudar onde somos incapazes. E isso nos leva ao sétimo hábito, que é incrível: a aliança mutuamente benéfica, ou simbiose. A natureza está cheia de exemplos de parcerias incríveis, onde duas espécies completamente diferentes colaboram para benefício mútuo. Às vezes, essas alianças são tão fortes que uma espécie simplesmente não consegue sobreviver sem a outra. Não é apenas amizade, é uma parceria estratégica moldada pela própria evolução. Um exemplo clássico, que se pode ver em qualquer documentário sobre o mar, é o peixe-palhaço e a anêmona. Os tentáculos venenosos da anêmona são mortais para a maioria dos peixes, mas o peixe-palhaço é coberto por um muco especial que o torna imune. Como resultado, o peixe ganha um lar seguro, protegido de predadores, e em troca, ele limpa a anêmona de parasitas e afasta peixes que podem prejudicá-la. Consideremos, por exemplo, um rinoceronte enorme e nas suas costas, um pássaro pequeno, o pássaro carrapateiro. A ave tem acesso constante a alimento, bicando carrapatos e outros parasitas da pele do rinoceronte. O rinoceronte, por sua vez, não só recebe uma limpeza gratuita, mas também um excelente sistema de alarme. Ao menor sinal de perigo, a ave emite um grito alto, alertando seu grande amigo. Essas alianças provam que, na luta pela sobrevivência, não é preciso ser inimigos. Às vezes, a maneira mais eficaz de sobreviver é encontrar um parceiro confiável, mesmo que ele seja completamente diferente de você. E, finalmente, chegamos a um hábito que por muito tempo foi considerado uma prerrogativa exclusivamente humana. Algo que, acreditávamos, nos separava do resto do reino animal. Hábito número 8. O uso de ferramentas. Durante muito tempo, os cientistas estavam convencidos de que só os humanos eram capazes de criar e usar objetos de forma intencional para atingir seus objetivos. Mas quanto mais observamos a natureza, mais percebemos que não é bem assim. Inteligência e sagacidade não são características apenas humanas. Um dos exemplos mais notáveis são os corvos da Nova Caledônia. Essas aves são verdadeiros gênios no mundo aviário. Elas não usam apenas gravetos para tirar larvas de debaixo da casca das árvores. Elas conseguem modificar suas ferramentas. Por exemplo, podem dobrar um pedaço de arame para formar um gancho e, assim, fisgar um balde com comida de dentro de um tubo estreito. Isso demonstra não apenas instinto, mas a capacidade de analisar um problema e planejar ações. E no oceano, temos nossos próprios engenheiros. As lontras marinhas são apaixonadas por moluscos, mas para quebrar suas conchas resistentes, elas usam pedras. A lontra deita-se de costas, coloca uma pedra sobre o peito, como uma bigorna, e bate nela com a concha até que se parta. Elas chegam a carregar sua pedra preferida consigo, num bolso especial sob a pata dianteira. Esses exemplos de chimpanzés usando gravetos para caçar a golfinhos que colocam esponjas marinhas no focinho para se proteger, provam que a linha que separa humanos e animais é muito mais tênue do que costumávamos pensar. Mas existe um animal cujos hábitos de sobrevivência beiram a superpotência. É o polvo. Imagine uma criatura sem um único osso, capaz de se espremer por uma fenda do tamanho do próprio olho. Isso já é impressionante. Mas os polvos foram além. O hábito deles de se camuflar não é apenas mudar de cor. É um controle total sobre a textura da pele e a forma do corpo. Em uma fração de segundo, um polvo pode se transformar de uma pedra lisa em um coral pontiagudo ou um emaranhado de algas. Ele analisa o ambiente e o recria com uma precisão impressionante. Não é apenas um hábito, é um espetáculo de um ator só, onde a vida está em jogo. Ele pode até imitar outros habitantes marinhos mais perigosos para afastar predadores. Não é apenas sobrevivência,
É a arte da dissimulação levada ao extremo. Como vimos, a sobrevivência na natureza é um sistema complexo de estratégias geniais, aprimoradas por milhões de anos de evolução. Das grandes migrações ao uso inteligente de ferramentas, os animais nos mostram todos os dias exemplos de adaptação incrível. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você gostou de descobrir os segredos da natureza, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, uma pergunta para você. Qual desses hábitos te surpreendeu mais? Ou talvez você conheça outros exemplos incríveis de sobrevivência no reino animal? Escreva sobre isso nos comentários. Vai ser muito interessante ler